Nem Butcher, nem Vitória Newman. O vírus pode se espalhar de outra forma no mundo do The Boys. Será que é isso mesmo? Faz algum sentido isso? Se for isso, vai mudar o rumo da série se comparado aos quadrinhos, né? E eu acho isso muito bom. E claro, eu vou explicar pra vocês como é que isso poderia acontecer. Então, bora pro vídeo que tá bem bacana. Enes Trunks, Peter aqui. A primeira temporada de Envy chegou ao fim, mas o mundo de The Boys continua firme. The Boys tá forte agora. A quarta temporada de The Boys tá vindo aí. E claro, a segunda temporada de Envy também foi confirmada pela Amazon. E algo que as duas séries têm em comum agora é um baita vírus que pode acabar com a população dos supers no mundo todo. Ah, Peter, mas o vírus é transmitido só pelos fluidos, né? Ainda. Mas chega de papo. Capricha nesse like se você gosta desse universo The Boys, como eu gosto, como eu sou fã. Você também é pra caramba, né? Galera, o final de Gen V deixou claro que o maior inimigo dos supers vai encontrar o vírus capaz de matar todos eles. O Butcher. O Butcher chegou na floresta e é questão de tempo até ele encontrar o corpo do Andy e coletar uma amostra. A gente sabe que vai acontecer isso. Na boa, imagina o Butcher, né, olhando lá pro corpo do Andy, todo ferrado por causa do vírus, e falar algo tipo, pô, que M gigantesca é essa aqui? Mal sabe ele que vai estar diante de uma das maiores armas contra os supers já criados até agora. Tipo, pra ele aquilo é um, sei lá, um manjar dos deuses, né, pra ele poder usar. Além disso, tem aqueles discos lá com frequência sônica usados no último episódio, que eles são capazes de paralisar os supers, né, pelo menos por um bom tempo, que seria também uma ótima arma contra eles. O Butcher vai colocar a mão nisso, já pensou? E tudo isso tá ali no campus, tá espalhado lá no campus. Pode ser encontrado pelo Butcher, que tá ali investigando o que é a floresta e o que geral tá fazendo a Goldolk. É óbvio que não tem como uma universidade de supers existir e o Butcher simplesmente ignorar. Pra ele aquilo é muito necessário. Outro destino que o vírus teve também foi nas mãos da Nilma, que a princípio não quer matar a própria espécie. O mais provável é que ela vai querer guardar aquele vírus. Se fosse antes, pode ter certeza que estaria nas mãos do Edgar Stan. Mas agora fica um certo mistério se a Nilma tá fechada 100% com a VOT, né? A gente não sabe se ela tá com a VOT ou, sei lá, gente dupla, né? Que a VOT criou a floresta justamente para estudar supers e ter formas de controlar o próprio produto. Mas eu não acho que a Nilma, que fechou parceria com o Homelander lá na terceira temporada de The Boys, vai querer facilitar pra VOT, entende? Por isso que eu digo agente duplo. O Dr. Cardosa não queria que o vírus fosse distorcido para virar algo extremamente perigoso, né, que pudesse levar os supers em extinção. Na verdade, ele usou o termo controle compassivo. Essas duas palavras se opõem. Primeiro que ele quer ter controle, mas de forma compassiva, ou seja, a ideia era usar o vírus para controlar os supers, só que ao mesmo tempo tendo empatia pelos supers. Porque assim, no fundo, eu acho que o Dr. Cardosa não reconhece os supers como humanos. Pô, o Dr. Cardosa fez coisas terríveis com os meninos na floresta, entende? Não vamos esquecer disso. Foi torturas, ele torturou aqueles moleques na floresta. Então não tem tanta empatia assim. Mas ao mesmo tempo ele tem aquela compaixão que a maioria tem por um ser de outra espécie. Imagina você amar animais, só que quando algum desses animais aí se torna uma praga, aí pelo bem da própria espécie, você fica a favor de matar alguns indivíduos para controlar a população. Se a Nilma quisesse continuar com essa ideia, com certeza ela teria deixado o Dr. Cardosa vivo. Mas ela fez questão de certificar que o Cardosa era o único capaz de criar o vírus, para só depois matar ele. Ela perguntou, só você sabe disso, né? O mais provável mesmo é que a Nilma pode guardar esse vírus para usar como defesa. Talvez na próxima vez que o Homelander ameaçar a filha dela. E ela vem se preparando para isso. Na última temporada de The Boys, ela aplicou o composto V na própria filha, para quem sabe ela ter condições no futuro de se defender também. Né? Porque, porra, como é que dá pra botar um humano contra o super? No mínimo um super contra o super. Mas existe uma terceira possibilidade que ainda não foi levantada. E que por mais que o último episódio de Gen V não tenha deixado pistas claras sobre isso, ainda é possível. O vírus ele foi testado por um grupo de jovens. E o Andy foi o cara que ficou mais infectado com o vírus, certo? Só que no começo do episódio 7 de Gen V, tinha outros supers com o Andy. Eram 4 estudantes que apareceram gritando junto lá com o Andy nesse episódio. Exatamente o mesmo número de pessoas que a Kate libertou no último episódio. Só que, obviamente, não eram as mesmas pessoas. Então, onde é que foi parar os 4 alunos que ficaram lado a lado com o Andy? Por que eles não estão mortos com o Andy na mesma cela? Se morreram, por que tiraram o corpo deles de lá e deixaram só o do Andy? O episódio não mostrou isso e pode ser proposital. Talvez quando a Kate liberou todo mundo lá, ela acabou deixando pra trás alguma área da floresta onde os outros alunos ficaram. Pode ser que esses 4 alunos ainda estão na floresta e vão ser encontrados pelo Butcher. Ou pode ser que esses alunos escaparam de outra forma, né? Quem sabe o Dr. Cardosa tirou eles da sala quando resolveu se livrar da Sherry e da pesquisa. Talvez nesse processo, os alunos foram levados para outra instituição, para supers, né? Para acobertar aquela pesquisa em questão. Se os 4 alunos ainda estão vivos, onde que eles estão agora, galera?
Pô, eles ficaram cara a cara com o Andy. A chance deles terem pegado o vírus é gigante. Levando em conta que é um vírus em teste, não dá pra saber se todos que pegaram o vírus vão ficar doentes na mesma velocidade, lógico. Além disso, não dá pra saber até que ponto o Dr. Cardoso levou a pesquisa, até onde ele foi com a pesquisa. Por enquanto, a gente sabe que a transmissão é feita por fluidos corporais. Se essa galera tá solta por aí, é provável que comece uma pandemia no mundo de The Boys. Os fatos são, ou a série esqueceu desses personagens, talvez por gravar cenas em épocas diferentes, né? Ou a gente tem 4 supers que tiveram contato com o vírus e que podem estar infectados. Será que esses alunos podem começar uma pandemia? Ou quem sabe só criar um surto menor dessa doença que vai preocupar a VOT e o Homelander? E eles vão ser a caça desses 4 aí. Esses 4 alunos podem ser a terceira forma dos supers serem infectados na 4ª temporada de The Boys. Pode ser o core, inclusive, de uma 4ª temporada de The Boys. Tipo, todo mundo procurando esses caras. Bom, o fato é que nos quadrinhos esse vírus não existe. E ele é o elemento principal pra série, pra um final novo e épico pra The Boys. Isso é bacana, porque a gente não segue os quadrinhos, né? Porque quem lê os quadrinhos praticamente vai falar, pô, já sei o que vai acontecer na série. Mas não pode falar isso mais, porque a série já tá indo para outro caminho, as coisas estão acontecendo de forma diferente. Inclusive aconteceu de forma diferente nas temporadas passadas já. Pô, vídeo o caso do Black Noir, né? Que já não é um clone do Homelander, enfim. Então, assim, tem muita coisa pra gente desvendar. Eu tô levando muita fé que esses 4 aí ainda vão aparecer, ok? Esses caras vão aparecer e vai dar trabalho aí. Quem sabe até o Butcher não vai estar com um deles em posse, né? Talvez os The Boys peguem um deles, assim, pra teste. O que você acha disso tudo? Você acha possível esses alunos infectados estarem por aí soltos ou serem encontrados pelo Butcher? Comenta o que você acha. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Vamos continuar acompanhando The Boys. Aliás, em breve vai chegar The Boys, vai ser bom pra caramba, né? Tamo junto demais, galera. Espero você no próximo vídeo com a notificação ativa. Até mais. Fui!